So our purpose today is to help us explore how we can make a difference where we work or help people we know who work. O nosso propósito esta manhã é ajudar-nos a fazer a diferença no local onde trabalhamos ou ajudar outros no local em que trabalham a fazer essa diferença. So next month, on the 21st and 22nd of March, Jewish people all across the world will be celebrating the festival of Purim. No próximo mês, dia 22 e 23, todo o povo judeu espalhado pelo mundo vai celebrar a festa de Purim. The festival of Purim was and still is a celebration of how God set his people free from terrible persecution. Esta festa de Purim é uma celebração de como Deus libertou o seu povo de uma perseguição terrível. It's the most joyous of all the festivals that the Jewish people celebrate. É a festa mais alegre de todas aquelas que o povo judeu celebra. And some rabbis say that when the Messiah comes, they still believe the Messiah is to come. E alguns rabis dizem que quando o Messias voltar, eles ainda esperam a vinda do Messias. So when the Messiah comes, all festivals will pass, except Purim. Eles dizem, alguns rabis dizem que todas as festas judaicas irão terminar, exceto a festa de Purim. In Jewish scriptures there are 5 Megillah. Nas escrituras judaicas há 5 Megillot. So the 5 Megillah are Song of Solomon, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes and Esther. Portanto, estes 5 Megillot são o Cântico dos Cânticos, o Eclesiastes, Ruth, Lamentações. Esther is considered the most important. E o livro de Esther é considerado o mais importante. And during Purim, it's read many times. At the start, it's read twice, all the way through. E durante a festa é lido muitas vezes, logo no início é lido 2 vezes, de princípio ao fim. So the story is that a young, beautiful Jewess becomes Queen of Persia by marrying King Xerxes. A história, no geral, é a história de uma jovem judia bela que se torna rainha da Pérsia casando com o rei. King Xerxes is one of the most powerful men in all the world. He has big armies and a big empire. O rei Assuero é dos mais poderosos do mundo, tem grandes exércitos, grande império. There is a plot to assassinate King Xerxes. Há uma conjura para o assassinar. And Mordecai, who is the uncle of Queen Esther, uncovers it. E Mardoqueu, que é tio da rainha Esther, põe em nu esta armadilha, esta conjura. King Xerxes is saved, but Mordecai is not recognized for what he's done. O rei Assuero é salvo, mas Mardoqueu não é reconhecido pelo esforço que fez, pelo risco. But a very self-centered man called Haman becomes the second in command to the king. E homem altamente egocêntrico chamado Amã torna-se o segundo depois do rei em autoridade. And he hates Mordecai because Mordecai won't pay him attention or bow down before him. E este homem Amã detesta Mardoqueu porque Mardoqueu não lhe dá a devida honra, não lhe dá a devida vénia. But Haman, it's not enough. He wants to get rid of. Haman wants to get rid of Mordecai. Amã quer ver-se livre de Mardoqueu. But it's not enough for him just for the one man. He wants to get rid of the whole nation that Mordecai represents. Mas não é suficiente para ele matar Mardoqueu, quer ver-se livre de toda a nação, de todo o povo que Mardoqueu representa. He gets the king to agree to kill all the Jews in the nation. E consegue convencer o rei a exterminar os judeus. So Mordecai discovers this plot also.
Mardoqueu descobre igualmente esta conjura. And he challenges Esther to stand up for her people and save them. E desafia Esther a apresentar-se como judia, a defender o seu povo. And he says to her the most famous verse from Esther. E ele diz-lhe aquilo que é o versículo mais conhecido de Esther, do livro de Esther. Who knows? Perhaps you were made queen for such a time as this. Quem sabe, talvez tu tenhas chegado a rainha para uma altura como esta. And Esther rises to the challenge. Haman's plot is discovered. Esther enfrenta o desafio que lhe é posto. A conjura é trazida à nu. And the king thinks Haman is a rotter, a bad man. E o rei conclui que Amã é um homem intragável. And he kills Haman and he saves the Jews. Manda-o matar e salva os judeus. And the feast of Purim is instituted to celebrate. E a festa do Purim foi instituída exatamente para celebrar esta salvação. And that's the simple part of the story. We will dig in a bit more. Esta é a visão simples da história. Vamos cavar um bocadinho mais. The most intriguing thing about this book is that the name of God is never mentioned. A coisa mais estranha acerca deste livro é que o nome de Deus nunca é mencionado. And yet God's handprints are all over this story. Mas as impressões digitais estão espalhadas por toda a história. And what we will discover in our workplaces is often the name of God is never mentioned, but God is at work. Mas o que nós descobrimos nos nossos locais de trabalho muitas vezes é que o nome de Deus nunca é mencionado, mas Deus está a agir. The Centre for Faith and Work says this: even though we may not feel or sense His presence, God is nevertheless working in our lives. E o Centro para a Fé e o Trabalho diz isto: muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus, mas mesmo assim Ele está a trabalhar nas nossas vidas. And though we think He's absent from our workplaces, and though He might not be honoured by certain people who we deal with on a regular basis. E pensamos que Ele está ausente do nosso local de trabalho porque as pessoas não o honram e não lhe ligam. He is still active in the circumstances of our lives, working to accomplish His good purposes. Mas mesmo assim Ele está lá a agir nas circunstâncias das nossas vidas para cumprir os seus bons propósitos. So I would like to ask you today, where is it that God has placed you? E por isso eu queria vos perguntar hoje, onde é que Deus vos colocou? So now I would like us to read from Esther chapter 1. We're going to look at verses 1 to 4 and then 10 to 21. Portanto, vamos ler do livro de Esther, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4 e depois 10 a 21. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até à Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abgta, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito.
E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até à menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. So King Xerxes is having a party, and he is so drunk. O rei Xerxes, ou Assuero, teve uma grande festa e está perdido bêbado. And his wife is also having a party. A mulher está igualmente a ter uma festa. And he demands that she comes to see the men with her crown on. E o rei exige que ela venha com a sua coroa, com todo o esplendor para ver os homens. And some people think that she was asked to come with nothing except her crown on. Algumas pessoas pensam que ela foi convidada, foi ordenado que viesse só com a coroa. Well, whatever it was not appropriate because women were not allowed to be with men at that time. Fosse como fosse, não era apropriado, porque as mulheres não lhes era permitido estar com os homens naquela época. So she refuses, and the king is so angry. Ela recusa e o rei fica realmente furioso. But this king is not good at making wise decisions, or even decisions for himself. Mas este rei não é conhecido por saber tomar decisões sábias e até decisões relativamente a ele próprio. So he has 7 advisors: Mahum, Biztha, Harbona, Bigtha, Agfa, Zebthar and Carcass. Ele tem 7 conselheiros com estes nomes lindos. Yeah, Mahum, Bizka, Arbona, Bigtha, Abagatha, Zebnar e Carcass. And he says, what should I do? E pergunta-lhes o que é que eu devo fazer. And they say, oh, this is terrible. You need to get rid of your wife. E eles respondem-lhe, bem, isto é inacreditável, tens que despachar a mulher. Bad advice. Mau conselho. But they also say, we think you need to put out an edict that says all women must respect their wives. All women must respect their husbands, sorry. Mas também achamos que deves promulgar um édito a dizer que todas as mulheres devem respeitar os seus maridos. As if by telling, they will do. É como se isto fosse questão que pode ser legislada. The edict goes out. O édito sai. And Vashti, he gets rid of Vashti, his wife. Ele acaba com o seu casamento com Vashti, a rainha. My question for you, particularly at work, is who advises you? E a minha pergunta para vocês, especialmente no que toca ao trabalho, é quem é que vos aconselha? Proverbs says this:
The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Provérbios diz que os corações dos sábios tornam as suas bocas prudentes e que os seus lábios promovem instrução. Palavras graciosas são como o favo de mel, doces à alma e cura para os ossos. King Xerxes made a very foolish decision based on foolish advisors. O rei Xerxes tomou uma decisão insensata, seguindo conselhos insensatos, de conselheiros insensatos. So who do you let speak into your life? Quem é que deixam que fale à vossa vida? I wonder if I asked you to write down the name of 7 wise people in your life who speak in, who would they be? E eu pergunto se vos pedisse para escreverem o nome de 7 pessoas sábias que vocês deixam falar à vossa vida, quem seriam elas? Perhaps you need to find maybe even one wise advisor who will help you think about the implications of your work. Talvez precisem de encontrar alguém, pelo menos uma pessoa, que vos ajudem a encontrar as implicações do vosso trabalho. If you have a wise advisor, you can accept their challenge. If you have 7 silly advisors, that is no good. Se tiverem um bom conselheiro ou conselheira, podem aceitar a sua palavra e ser ajudados. Se tiverem 7 maus conselheiros, não vale a pena. So that's my challenge to you. Who do you let speak into your life? And does your pastor or your leader know enough about your workplace to be able to speak into that wisely? E o meu desafio é este. Quem é que fala à vossa vida? Quem é que deixam que influencie a vossa vida? E se o vosso pastor conhece o suficiente do vosso contexto de trabalho para poder ser essa pessoa? So now we are going to turn and look at the next, what happens to Queen Esther. And Queen Esther gets an unexpected opportunity and an unexpected, she isn't queen at the time. E agora vamos ver o que se passa com Esther. Ela ainda não é rainha nesta altura e tem uma oportunidade completamente inesperada. So she gets an unexpected opportunity, an unexpected promotion. Ela tem uma promoção completamente inesperada. It's after about 6 years that the king is starting to look for a new wife. So it's a long time without a wife. Portanto, é algo que acontece passados praticamente 6 anos de o rei ter despedido a esposa. So we're going to read verses 12 to 18. But what happens is that what's suggested is that there is a beauty parade to choose the next queen. O que o texto nos sugere é que há assim concurso de beleza para a escolha da rainha que vem a seguir. And people sent their daughters to the palace, hopeful that they would get the role of a wife or a concubine. E as pessoas enviam as suas filhas ao palácio na esperança de elas ficarem como rainhas ou como concubinas. Because this was how a family would get influence or power in the country. Porque era uma forma de obter influência e poder no país. And that's what Mordecai, her cousin, who has adopted her, that's what Mordecai does. E é o que Mardoqueu faz. Ele adotou Esther. He is hoping to get power and influence. Ele está à espera deseja obter poder e influência. 2:12-18. E, chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres.
debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. So it wasn't just Esther's outward appearance, it was her inner appearance that made a difference. Não foi apenas a aparência exterior de Ester que constituiu a diferença, também o seu ser interior, a sua aparência interior fez com que houvesse esta escolha. What we see is something special in her character. O que nós vemos é algo especial no seu caráter. As believers, we need to cultivate our inner hearts. We need to cultivate godly character to capture people's attention. Como crentes, nós precisamos de cultivar o nosso caráter, aquilo que é mais interno, mais interior em nós, para que possamos, pelo caráter de Deus em nós, chamar a atenção dos outros. Peter writes this: cultivate inner beauty, the kind, the gentle, gracious kind that God delights in. Pedro diz na sua carta: cultivem uma beleza interior, aquele caráter bondoso e maleável que Deus deseja. Esther is winsome. Esther é simpática. People warmed her from the king to even the baddie Haman. E as pessoas são atraídos por ela, desde o rei até a Amã. And she is also a woman of wisdom and integrity. É igualmente uma mulher de sabedoria e de integridade. She watches what's going on in the palace and how to follow the rules of the palace. Apercebe-se de como é que o palácio funciona, de como seguir as regras. And she's good at listening to wise advice. E é boa a escutar bons conselhos. In contrast, Haman comes into the palace, and we heard that Mordecai didn't get a position of influence. Por contraste, Amã entra no palácio e nós ouvimos já na leitura anterior que Mardoqueu não conseguiu um lugar de destaque. And this very bad man becomes the king's advisor. E este Amã, este homem bastante mau por dentro, torna-se o conselheiro especial do rei. And here we see the king trusting somebody who is without integrity. E vemos o rei a confiar em alguém que não tem integridade. So can we read Esther chapter 3 verses 1 to 6? Podemos ler no capítulo 3 os versículos 1 a 6. And as we read, think about what you see in his character. E à medida que leem, interroguem sobre o que veem no caráter deste homem. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei?
Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Esta guerra antiga e desde os ancestrais leva-o a odiar os judeus. He's a man who is proud and self-obsessed. É um homem orgulhoso, é um homem cheio de si mesmo. And it got me thinking about how do I react in certain circumstances. E isto levou-me a pensar como é que eu reajo em certas circunstâncias. Sometimes I'm irrational and unreasonable because of an old hurt or old prejudice. Será que às vezes eu sou irracional, sou preconceituosa por causa de uma ferida antiga, por causa de um preconceito antigo? So do I hold on to my past or the past of an individual and nurse along dislike and distrust? Será que eu me agarro a algo no meu passado ou ao passado da outra pessoa e, portanto, vou continuando a alimentar esta falta de confiança e esta querela? As Christians, we are set free from unreasonable prejudices and preferences. Como cristãos, nós somos libertados de preconceitos irracionais e de preferências até. James wrote about that in his book. He said, "Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom." Tiago diz isto na sua carta. Falai e agi como aqueles que vão ser avaliados pela lei que dá a liberdade. Because judgment without mercy will be shown to anyone who's not been merciful. Porque julgamento sem misericórdia será aplicado a todo aquele que não for misericordioso. Mercy triumphs over judgment. Porque a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Where do I need to show mercy? Onde é que eu preciso de mostrar misericórdia? And where do you need to show mercy to somebody? E onde é que precisam, em que circunstâncias precisam de mostrar misericórdia a alguém? We need to forget old prejudices Precisamos de esquecer os preconceitos antigos and let Jesus make us new. e deixar que Jesus nos faça novos. So, Haman arranges for the Jewish people to be killed. Amã lá monta um esquema para serem assassinados os judeus. And he throws lots. Lança sortes. They are called Pur, from which the name Purim comes. E o termo em hebraico é pur, de onde vem o termo purim. It was the common way to make decisions then. Era a forma normal de tomar decisões, lançar pedras, lançar. Not good. Não é propriamente a melhor ideia. And then he goes to the king and he says, "These people, the Jews, are not good to you." It was a lie. E foi ter com o rei e disse, bem, este povo judeu não traz qualquer benefício ao teu reino. Era claramente mentira. And the king takes no responsibility. E o rei não assume qualquer responsabilidade. He says, "Do what you please with these people." E responde, faz o que quiseres com eles. Sometimes we work with people who don't take responsibility. Por vezes nós trabalhamos com pessoas que não assumem a responsabilidade. And as Christians, we have an opportunity to advise and influence differently. E como cristãos nós temos a oportunidade de aconselhar e ajudar a ser diferentes. What strikes me in this story was it was such an awful time. O que me chama a atenção nesta história é que aquilo foi uma época muitíssimo complicada. And it would be terrible for the Jewish people. E seria terrível para o povo judeu. And but
what it seems to me is that it's all about the self-obsession of two men. E o que me parece é que se trata, no fundo, da obsessão que cada um destes dois homens, a mãe and churches, têm consigo próprios e com a sua importância. And Tim Keller says this in his book Counterfeit Gods. Tim Keller diz o seguinte no seu livro, Deuses que o não são. The true God of your heart is what your thoughts effortlessly go to when there is nothing else demanding your attention. O verdadeiro rei do vosso coração são os pensamentos para os quais nós naturalmente vamos quando não há nada a chamar a nossa atenção. And I'm concerned that sometimes I become so obsessed with myself. E eu preocupo-me porque há alturas em que fico tão obcecada comigo própria that I lose sight of what God is doing. Que eu perco de vista aquilo que Deus está a fazer. In Romans chapter 12 it says this, for by grace given me. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo diz, pela graça que me foi dada, I say to every one of you, eu digo a cada um de vós, do not think of yourself more highly than you ought. Não penseis de vós próprios mais do que aquilo que devem pensar. But rather think of yourself with sober judgment. Mas avaliem-se com julgamento sóbrio. In accordance with the faith God has distributed to each one of you. De acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vós. Or another way to put this is, the only accurate way to understand ourselves. A única forma, a forma correta de entender isto é a maneira certa de nos compreendermos a nós próprios. Is by what God is and by what He does for us. É por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz por nós. Not by what we are and what we do for Him. Não por aquilo que nós somos e aquilo que fazemos por Ele. Our obsession needs to be with God. A nossa obsessão tem que ser com Deus. And I would say to each of you, where is your heart? E eu diria a cada um de vocês, onde está o vosso coração? Where do your thoughts go to? Where do your hopes go to? Para onde é que vão os vossos corações, os vossos pensamentos, as vossas esperanças? See, I believe God asks us in our work to put Him first and to think about Him first. E eu creio que Deus nos pede no nosso trabalho que pensemos nele primeiro e que o coloquemos primeiro. Self-obsession overwhelms us and destroys us. Esta concentração em nós próprios vence-nos e destrói-nos. But obsession with God helps us be all that God has created and intended us to be. Mas a obsessão com Deus permite que nós sejamos tudo aquilo que Deus nos criou e deseja que nós sejamos. So the story of Esther gives us a contrast between somebody who's obsessed with God. Portanto, a história de Esther dá-nos o contraste entre alguém que está obcecado por Deus and two people who are obsessed with themselves. E duas pessoas que estão obcecadas com o seu próprio valor. So what is the true God? Who is the true God of your heart? Quem é o verdadeiro Deus do vosso coração? Esther is placed in the heart of power, and her heart leans towards God. Esther está colocada no centro do poder, no coração do poder, mas o coração dela inclina-se para Deus. So what does God ask of you where He has placed you? Portanto, o que é que Deus vos pede no local onde vos colocou? In work, in family, no trabalho, na família, at home, em casa, at university, na universidade. We are going to pick up this story later on at the end of today and find out some other things about what Esther, how Esther lived for God at work.
nós vamos retomar esta história no final da tarde e analisar como a Esther viveu para Deus no trabalho.